A Constituição de 1988 é considerada um momento de avanço na garantia de direitos dos povos indígenas. Se tratando de saúde, o artigo 196 destaca que a saúde é direito de todas as pessoas e dever do Estado, que deve garantir à população acesso geral com igualdade às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Para colocar em prática esses direitos para os povos indígenas, em 1999 foi criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, onde o Ministério da Saúde é responsável pela coordenação das ações de saúde destinadas a esses povos. Em 2002, foi criada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, com o objetivo de garantir a atenção integral e diferenciada à saúde da comunidade, reconhecendo a eficácia da medicina dos povos indígenas e o direito dos povos às suas culturas. Finalmente, em 2010, entra em ação a Secretaria Especial de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde e que é responsável por planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Apesar da implantação dessas políticas, ainda tem muita coisa que precisa melhorar no atendimento à saúde para os povos indígenas. E a gente vai conversar sobre isso nesse episódio. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Max Barros, indígena da etnia Cariri, jornalista, pesquisador de relações de gênero e etnia, e eu vou me autodescrever. Tenho a pele clara, sou alta, tenho cabelos escuros e cacheados, ele está preso, estou vestindo uma camiseta amarela estampada com flores e estou sentada em frente a um estande de livros. Quem conversa com a gente sobre saúde indígena é Eliniete Baniwa, que é uma honra conversar com você hoje. Eliniete, boas-vindas, por favor, se apresenta pra gente. Boa noite, eu me chamo Riuishi Baniwa, meu nome indígena. Meu nome não indígena é Eliniete Delis. Sou médica, especialista em medicina de família e comunidade e mestre em saúde, sociedade e ambiente na Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Eu venho aqui a convite da Laís Cristine para falar sobre saúde indígena. Eu chamo de transformações ao longo desses anos, desde a Constituição de 1988. Eu vou me autodescrever. Eu sou pele parda, tenho uma altura mediana, 1,55 m mais ou menos. Eu tenho os olhos puxadinhos, como eu já falei, meus cabelos são lisos, negros, eu estou usando brinco, fino, formato de rosa, compridos, também com miçangas, e eu estou usando uma blusa, camisa de meia preta, que tem a bandeira, inclusive, foi usado no último Congresso Brasileiro de Medicina de Família, onde diz Brasil é terra indígena. Pena que a estampa essa não está aparecendo, mas eu estou com uma camiseta preta. Antes de começar a conversar com a Eliniete, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, no X, o antigo Twitter, no Facebook e no TikTok. Para dar início ao nosso papo, Eliniete, qual a importância de falar sobre a saúde indígena? A importância de falar e discutir a saúde indígena, no meu ponto de vista, é traçar novos caminhos, para que possamos chegar pelo menos perto daquilo que é o ideal, dentro da atenção primária, do médio e alta complexidade para a saúde indígena. Levar essa discussão em vários campos de conhecimentos, não só dentro da área da saúde, mas também do jornalismo, das ciências humanas, e todos aqueles que fazem parte do contexto dentro de uma aldeia, através da escola, da educação. Tudo porque para a população indígena não é apenas a doença, mas envolve globalmente, né? Eu falo globalmente um todo. A questão cosmológica, que é a espiritualidade, e quando adoece uma pessoa, adoece toda a comunidade, porque vai adoecer a família e a comunidade. Então, discutir saúde indígena é muito importante para traçar estratégias de implementação, né, para diminuir e melhorar os fatores de riscos à saúde, fatores socioambientais, fatores biológicos, e através de vários contatos, começamos a perceber que está chegando doenças novas, além daquelas que já existiam anteriormente. Eliniete, você, além de ser uma pessoa indígena, também é uma profissional da saúde, então eu acredito que você enxerga essas estratégias e os problemas também de uma maneira diferente. E aí eu queria perguntar quais os
principais problemas que a gente tem hoje relacionados à saúde da população originária e também ao atendimento de saúde feito para essa população? Olha, o que mais percebo desse problema, além da política ser implantada e criada por pessoas não indígenas, apesar de ter participação de pessoas que trabalhavam com a população indígena, ela foi criada de uma forma no olhar biomédico, né? Científico biomédico, onde ela veio atropelando a cultura indígena, com a sua medicalização, com os seus pontos de vista aplicados na ciência, de uma forma diferente, porque nós temos a nossa ciência também. Mas isso não foi construído em conjunto. Então, quando você não constrói em conjunto com aquela comunidade ou com aquela pessoa, você acaba colocando apenas uma divisão. E aí, o que acontece? É desses fatores, que apesar da PNAD de 2017 ela enfocar, ou a própria Constituição de 1988 enfocar também sobre a respeito da cultura, isso não aconteceu. Foi uma implementação da medicina biomédica que chegou para suprimir a medicina indígena, a culturalidade do benzimento, da pagelança. Isso, para mim, é uma das dificuldades ainda. É porque acontece, vamos falar da interculturalidade, só que eu não percebo essa interculturalidade de fato. Ela está lá no papel, mas quando se chega dentro da comunidade, isso a gente não percebe. Isso é uma das dificuldades que a gente precisa traçar estratégias, inclusive agora tem uma nova portaria e a medicina indígena poderá fazer parte do SUS. E aí a minha expectativa é como é que vai ser construído, né? Já que nós somos vários povos no Brasil. E será que vão chamar todos os povos, todos os de 6? Ou vão escolher só antropólogos e algumas lideranças? Entendeu? Quando eu falo assim que a maior barreira para mim foi a política criada mesmo por pessoas não indígenas que não estavam dentro do contexto, se criou barreiras para exercer uma medicina completa dentro da atenção da saúde indígena. Você falou agora, Elinete, sobre essas políticas terem que considerar as especificidades de cada povo, de cada etnia. Existem medicinas sagradas, existem rituais específicos de cada povo e para construir essas políticas é necessário que os povos participem. E aí eu ia perguntar por que é importante que essas questões específicas de cada povo devam ser entendidas pelos profissionais de saúde. Por causa da diversidade cultural, né? Que é sagrado num povo não pode ser sagrado no outro. Pode não ser, entendeu? Já é mudança cultural. Por exemplo, assim, para nós, a cobra, ela não, pelo menos eu fui ensinada que a cobra ela não traz sorte. Mas tem para povos que a cobra traz sorte, significa sorte. Então, aí a gente começa a perceber que a gente precisa entender pelo menos o mínimo dessa diversidade de cosmologia, de espiritualidade, de medicina indígena, quando a gente se fala, de várias culturas, para tentar chegar, se não for o ideal, pelo menos perto, para que todos os povos se sintam contemplados dentro da política, né, que está nascendo, que é a medicina indígena dentro do SUS. Nesse gancho da importância dos profissionais de saúde entenderem as questões específicas da cultura e das tradições de cada etnia indígena, a gente vai ouvir agora o depoimento de Denise Marculino, que é enfermeira, é a primeira indígena formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que faz parte de uma equipe multidisciplinar de atendimento aos povos indígenas. Na hora do nosso quadro, Conta a Tua História. Conta a tua história. Olá, meu nome é Denise Marcolino, sou indígena da etnia Caigangue. Sou enfermeira graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ingressei no curso de enfermagem com o intuito de futuramente atuar na prestação de assistência à saúde das populações indígenas. Concluí o curso de enfermagem no ano de 2013 e desde então atuo na saúde indígena. No momento faço parte da EMSI, que é uma equipe multidisciplinar de saúde indígena, composto por vários profissionais de diferentes especialidades e categorias. No nosso processo de trabalho, buscamos prestar uma assistência de qualidade e diferenciada, sempre levando em consideração a realidade da comunidade com a qual nós trabalhamos, incluindo os conhecimentos tradicionais dos indígenas, como o uso e o incentivo ao uso da medicina tradicional, o estímulo a uma alimentação saudável, baseada nos alimentos típicos da cultura. Também consideramos os rituais e as danças culturais, pois acreditamos que tudo isso influencia na saúde
saúde e bem-estar do indivíduo. As políticas de saúde para os povos originários são pensadas também a partir da Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, e do Ministério da Saúde. Eliniette, como são formuladas as estratégias para promover ações que garantam a saúde da população indígena? Você que participou recentemente desse encontro, né, para pensar a saúde da comunidade, da família, conta um pouco para a gente, né, de como se formulam as estratégias nesses encontros. Com a entrada atualmente do indígena dentro da Secretaria de Saúde Indígena, essas discussões elas vêm ganhando mais força para que haja essa mudança de estratégias mais eficazes na atenção de saúde indígena, né? Primeiro, escolhendo essas profissionais indígenas para atuarem em diversos campos da saúde indígena, pegando o que já tinha na política, essa divisão são 34 de 6, que eles, diferente de outras estratégias, eles não respeitam estados, porque eles são colocados em centros estratégicos para atenderem várias populações indígenas. Aí, dos 16, a gente tem a casa de apoio, que é onde aquele indígena que está dentro da aldeia, que precisa de um atendimento na UBSI, que é a Unidade Básica de Saúde Indígena dentro da aldeia, seja transferido para casa de apoio de saúde indígena em um local específico, numa cidade, né? Seja capital, seja um município mais próximo, onde ele possa ter atendimento de ou média complexidade, né? Os distritos sanitários indígenas é a entidade que faz com que as estratégias da SESAI sejam realizadas, entendeu? Então, assim, o DICEI é o que faz os programas acontecerem, as estratégias, as políticas acontecerem dentro das aldeias, né? E os profissionais de saúde, eles são selecionados e recebem treinamento. No início de 2023, foi noticiada a situação de abandono em que cerca de 28 mil indígenas do povo Yanomami estavam vivendo, aquela situação de crise humanitária e sanitária. Depois disso, o governo federal decretou imediatamente a situação de emergência de saúde e começou a dar um suporte maior para a sobrevivência desse povo. Mas, como a gente vem acompanhando nessas notícias ultimamente, a situação do povo Yanomami ainda é grave, né? O levantamento da Cutucara, Associação Yanomami, com apoio do Instituto Socioambiental e do Greenpeace, indicam que a crise humanitária persiste, né? Em 2023 foram registradas 308 mortes indígenas no território. Dessas, 129 foram por doenças infecciosas e parasitárias. E quando a gente fala de cobertura vacinal, a situação também é grave. Menos de metade das crianças de até 4 anos de idade foram vacinadas. Ainda é uma situação bem delicada. Eliniette, como você enxerga essa situação de descaso em que o povo Yanomami chegou e qual o maior reflexo disso na nossa sociedade? Olha, o descaso, na verdade, esse é o que eu chamo assim de etnocídio Yanomami, né, que é apagamento de um povo, de uma cultura. Ele foi pensado há muito tempo, lá na década de 80, pelo menos, quando começou essa transição de militares mesmo da área Yanomami, né? Tem relatos que eu li, índios do Brasil, um livro que tem vários recortes, sabe, de jornais da época que mostram relatos de pessoas dizendo que aqueles Yanomamis não deveriam estar ali, eles deveriam morrer. Então, o massacre já começou muito antes. Aquele projeto Calha Norte, ele já foi com o intuito realmente de um etnocídio, um genocídio em massa, porque ocuparam lugares, tiraram alguns profissionais, principalmente antropólogos, da região para que não houvesse denúncia e veio se dando ao garimpo ilegal. Com a entrada do garimpo ilegal, veio várias doenças, como nós acabamos vendo, né? Eu acredito que só demos importância nacional e mundial porque apareceu em telejornais grandes, quando os próprios parentes de Yanomami já vinham denunciando esse fato há muito tempo, tá? E esse descaso, a gente percebe que pode ser realmente pela falta de gestão, de compromisso de quem estava dentro do DICEI. O que eu falo quando aconteceu, precisou de uma ação, precisou, mas a ação, ela não vai resolver o problema do povo Yanomami, assim como não vai resolver o problema do povo Munduruku aqui no Pará, porque a base, como eu falei no início, é um contexto globalmente daquela comunidade. O povo Yanomami é um povo nômade. Ele caça um local, quando não tem, ele sai para caçar mais distante, e aí com a invasão de garimpeiros, diminuição da terra, contaminação da água, isso se agravou.
Então veio tanto a parasitose, veio a malária e a própria desnutrição por falta de alimento mesmo. Porque o povo Yanomami, quando vocês têm uma oportunidade de se adaptando aos poucos dentro de um outro contexto, você sofre menos. Mas quando você não tem essa oportunidade, como aconteceu com a população Yanomami, que vive da caça e da pesca e da água, e tudo contaminado por mercúrio, a gente viu o resultado recentemente. Qual é a solução para isso? Se criar meios de ofertar alimentos, pelo menos que cheguem à base daquilo que era a alimentação deles, não só apenas feijão, arroz, ou levar quilos de alimentos não perecíveis. Eu acredito que isso não seja o melhor caminho, não é, na verdade, porque o melhor caminho será realmente defender a terra que restou para eles, né? Aquelas terras que ainda não estão contaminadas por mercúrio. E qual é o grande impacto para a sociedade brasileira ou mundial? O desmatamento. Pode estar em Roraima, a contaminação por mercúrio, mas a nossa região é região hidrográfica, então uma hora essa contaminação vai chegar. O que eu debato muito, por exemplo, a gente tem em Jacareacanga uma grande área de minério. Eu fui para o povo Munduruku, Jacareacanga, aqui no Pará, estado do Pará. E aí eu chorei, porque eu via, da mesma forma que eu via aquela natureza destruída pelas máquinas, sem vida, eu vi no povo Yanomami pior, porque eles são um território pequeno. E aí tu não consegue tomar água, tu não consegue comer o peixe, vem outras doenças que, inclusive, tem relatos que mulheres Yanomami relatam que hoje elas já adoecem, têm sangramento mais, perdem filho mais, seja por contaminação de mercúrio. Ainda não consegui ver ainda se tem algum artigo sobre isso. Mas qual seria a melhor solução? Preservar o que ainda resta para aquela população, né, para aquele povo, parente Yanomami, em Roraima, a terra e a água. Não só isso, mas conversar com a liderança deles, que alimentos, que animais que podem ser implementados, que eles consumam, que seja de boa qualidade. Né? Eu tive relato de uma médica que ela foi para lá, para essa missão, e ela disse que chegou lá, queriam dar suplemento vitamínico e as crianças Yanomami não tomavam, porque só derretiam em água e colocava. Uma médica bastante competente que fez uma dessas ações. Quando ela chegou, ela falou, eu pedi para misturarem com suco e com banana, eles comeram. Então, ter essa visão, não vale a pena eu chegar lá com muito suplemento, mas o que aquelas pessoas comem, gosto de comer, entendeu? Acho que ter essa visão não é eu chegar impondo. Quando eu falo da interculturalidade, é eu ter essa visão. O que aquele povo do local, por exemplo, eu, Vanilva, aqui eu estou no Pará, que eu não como muita carne de gado. Eu como peixe, eu como um pouco de frango, mas para mim é mais um peixe. Então, é a gente ter essa visão, entendeu? De que aquele povo daquela localidade, qual é a base alimentar? E não basta chegar dando pão, dando frutas, porque vai estragar, porque eles não são adaptados com aquilo, eles não são acostumados. Você falou um pouco tempo atrás sobre, para pensar a saúde do nosso povo, povos originários, é preciso ver uma cosmovisão. E agora, falando do povo Yanomami, você falou sobre a questão do desmatamento, e aí me veio esse pensamento de que debater a questão da saúde dos povos é também debater a saúde da natureza também, né? A gente vê o mundo todo pensando em discutir preservação da Amazônia, como é que está o cuidado com as matas, e essa situação acontece também fora da Amazônia, com os territórios, como, por exemplo, aqui no interior do Pernambuco, da Paraíba, o desmatamento da Caatinga, e tudo isso também vai afetando na saúde das pessoas que vivem nesses territórios. E aí na verdade, queria trocar isso, né, com você sobre, em algum momento, assim, os profissionais da saúde também deveriam ou poderiam discutir o meio ambiente, né, nas suas práticas coletivas, enquanto equipe multidisciplinar. Será que debater o meio ambiente também junto, né, desses tópicos de saúde específica, como numa situação de emergência, né, como essa do povo Yanomami, também seria uma estratégia prática, né, a gente levantar esse olhar para proteger o território, proteger a natureza? Isso está acontecendo as invasões ainda no território Yanomami. Então, precisa realmente criar, então, pelo que eu li também foi criado, né? Estão criando aí uma força para proteger a população Yanomami em Roraima. Eu espero que isso amenize muito a questão de novas invasões, porque o que foi destruído já foi destruído. A água contaminada pelo mercúrio já foi contaminada, entendeu? E aí nós povos indígenas, a gente não tem essa visão do que o povo
não indígena têm de dinheiro. Uns podem até dizer, hoje já tem, mas foi tudo pelo contato com não indígena, porque para nós basta eu ter o mínimo, que é alimentação, casa e terra, que não é individualmente, e a comunidade, seria dessa forma. Por exemplo, eu estou aqui em Belém, mas eu tenho com a minha família são meus filhos e meu marido, mas eu sinto muita falta do meu povo, né, do Médio Rio Negro, no Amazonas, né, e aí eu sinto falta de tudo aquilo que a gente fazia, da comunhão, do peixe, da caça, entende? A população Yanomami também, existe essa falta. Eu convivi 2 anos com a população Yanomami, porque lá no município de Santa Isabel do Rio Negro, de onde eu venho, também tem uma população Yanomami. Por isso eu tenho esse contato com como é a cultura deles, entendeu? Tenho essa visão. Quando eu vi que, acompanhando Davi Copenau, outras lideranças, eu já imaginaria que algum dia chegaria a essa grande calamidade, emergência, né, humanitária que houve, entendeu? E aí, quando me chamaram para fazer parte dessa ação, eu fiquei aguardando, só que eu ia, mas de uma certa forma eu sabia que aquilo ali que eu ia fazer não era nem mínimo para ajudar aquelas pessoas, por causa que o que precisam mesmo é de garantia de território. E aí sim, a saúde junto com o meio ambiente, e para garantir o território a gente consiga minimizar a situação que esteja lá, junto com a comunidade. Como eu disse anteriormente, discutir com as lideranças do povo Yanomami local, porque eles sabem e têm maior informações específicas e detalhadas para que eles possam traçar estratégias mais ideais para minimizar os fatores biológicos, ambiental, que contribuem para o risco à saúde da povo Yanomami. E como você falou, né, para diminuir esse risco, a gente tem que lutar pelo território, para que esse território que restou ainda continue, né, com os povos. E aí a gente vê que esse debate do marco temporal, né, que a gente está brigando tanto por isso, também é algo que está entrelaçado com a questão de saúde, com a questão de sobrevivência mesmo, de continuidade. A gente vê aí que não só o povo Yanomami está sofrendo esse atentado, mas também o povo Pataxó, tem outras comunidades no Maranhão também sofrendo com a invasão de ruralistas, fazendeiros, o garimpo. E a questão do território é determinante, né, na preservação da saúde. E aí, quando se pensa assim, o ataque ao território, a invasão, ou até mesmo povos que perdem o seu território, né, como é o caso de muitas etnias que hoje em dia vivem sem seu território. Aqui no Nordeste a gente vê muito isso, povo Cariri, povo Tapuia aqui no interior, que vive sem seu território, vive na cidade. E é uma questão que acaba afetando a saúde mental, né, da nossa população. A gente é vítima desse etnocídio, nesse processo de destruição da nossa cultura, de invasão do nosso território, e conviver com essa perda do território, com essa disputa, perder, no caso de algumas etnias, perder suas tradições, perder a sua língua materna, e viver essa constante imposição da cultura ocidental, né, da cultura não indígena, quase não imposta, né, tudo isso causa um processo de adoecimento muito grave, né, na saúde espiritual, na saúde mental, como você está falando, na saúde como um todo. Isso adoece a comunidade. Em setembro de 2023, trazendo um dado, a Fiocruz e a Universidade de Harvard realizaram um estudo nacional que alertou sobre o risco desproporcional de suicídio entre jovens indígenas, né? Essa questão da saúde mental também é um adoecimento que já vem desde 1500. E eu queria perguntar para você, Eliniette, como trabalhar essa questão da saúde mental para fortalecer, né, as políticas de saúde indígena, e como o fortalecimento dessa noção de pertencimento, né, essa noção de conviver com comunidade, com os seus costumes, com a sua língua, como trabalhar esse pertencimento, fortalecer, né, essa questão individual de cada etnia, de cada povo, pode ser uma forma de prevenir, né, uma ação preventiva contra esses números desproporcionais de suicídio ou de adoecimento na saúde mental. A questão da saúde mental, ela é muito mais complicada, no meu ponto de vista médico, indígena, do
que uma saúde física causada por um adoecimento biológico, por novas doenças que a gente está chamando de emergentes, sendo que em alguns locais já não são tão emergentes, como as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, que vem trazendo aí vários agravos a algumas populações por causa dessa transição alimentar, nutricional, dessa transição também do modo de conseguir a comida, de atividade física também, tá? Então, a gente tem alguns estudos, inclusive, só para a gente chegar na questão da saúde mental. Então, a gente, por causa, quais são os fatores maiores? Contato. Percebe-se que os indígenas que têm maior tempo de contato com o não indígena, que têm um acesso maior com o não indígena, que têm um acesso maior com a alimentação calórica e de baixo valor nutricional, estão apresentando já doenças, inclusive com agravos de problema renal, né? Com esses agravos, já tem essas doenças. E aí a gente pensa, leva para a questão da saúde mental. Se eu hoje não estou conseguindo, mas o risco maior, só para deixar claro que não é essas doenças, o risco maior de morte ainda são doenças infecto-contagiosas. Mas é só para quê? Dentro da discussão da saúde indígena, já falar que nós temos que nos preocupar com novas doenças emergentes em algumas populações e em outras já são concretas. Então, isso varia bastante. Essa heterogeneidade dessas doenças, diabetes, hipertensão e obesidade. E quando a gente fala de saúde mental, isso ainda é mais complexo, porque a gente tem que ter essa cosmovisão de cada povo. Eu gosto sempre de contar um exemplo, quem está me ouvindo, ele consiga pensar. Por exemplo, assim, na minha família, eu tinha um tio que ele tinha visões. E aí, hoje, fico pensando assim, se eu visse o meu tio com o entendimento que eu tenho hoje, com a visão da minha espiritualidade indígena, e trazendo para a realidade biomédica, a gente poderia pensar, será que era uma esquizofrenia? Mas para minha comunidade, era o espírito do mal, né? Isso falando há 40 anos atrás, mais ou menos. Lá no meu território, nós não tivemos muito esse problema de invasão de terra. Até hoje, graças a Deus. Começou com um garimpo, agora, recentemente, está uma luta, mas a gente não tinha isso. Agora, imagine você dentro da sua casa, sabendo que alguém pode invadir a sua casa a qualquer momento. Você vai dormir? Não vai dormir. E é a mesma coisa que acontece dentro dos territórios. Tem comunidades que os maridos vão fazer a vigilância do território e as mulheres ficam em casa. Se o meu marido está lá correndo risco de morte, a mulher que está aqui cuidando dos filhos vai dormir, vai ter paz, vai ter saúde? Não vai ter saúde, entendeu? E aí chega várias informações, ainda tem mais, para os jovens principalmente, chegam várias informações como uma avalanche através das redes sociais, através da internet, que hoje a gente tem acesso, de uma forma despreparada. Ainda vem as questões religiosas, onde, só para ter uma ideia, um dia eu estava com grafismo na minha perna, que era do parente Tembé, e aí uma outra Tembé falou, olha, parenta, eu não posso mais usar esse grafismo porque o meu pastor disse que é do diabo. Então, isso não são coisas que me contaram, isso são coisas que eu vivi dentro da aldeia. Por exemplo, o etnocídio que aconteceu, o avô do meu esposo, ele foi preso, deram roupa dele para ver se ele era bruxo, só porque ele era pajé, isso 50 anos atrás, mais ou menos. E aí vem e todo esse contexto, né, a gente tem dentro do nosso povo uma espiritualidade, um segmento. Se perdendo com a cultura não indígena, muitos de nós, na nossa cultura indígena, a gente tem uma linhagem, que a gente é designado nessa terra. Não sei se Max concorda depois no povo dele, mas a maioria que eu conheço é assim. Eu tenho uma linhagem de pajé, de bezedeira, de rezador, de cuidadores. Isso foi quebrado com o contato com o não indígena, onde a gente foi catequizado, no meu caso, para a religião católica, e aí, apesar de a gente manter a maior parte, mas se perdeu outra parte. E aí, até onde esse conflito de espiritualidade está me fazendo? Eu confesso que, às vezes, para vocês, eu não sei se eu estou tão achada dentro da medicina, ou se eu estou aí, porque eu achava assim, que eu fazendo medicina eu ia me achar para cuidar das pessoas, mas eu sinto que ainda falta alguma coisa, que para mim falta mais coisas para ir atrás, eu estou buscando caminhos para chegar. Será que é por causa dessa quebra de linhagem? E aí, eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, mas eu tenho essa angústia que eu estou buscando. Quando se vai para as comunidades indígenas, essa questão da psicologia, se dentro da enfermagem, dentro da medicina, é pouca coisa sendo discutida, imagine dentro
da psicologia que nem a grade curricular é pensada até para nós brasileiros, é mais eurocêntrico, né? Pelo que eu li, e minha filha faz psicologia. Como é que eu vou implantar essa psicologia ocidental dentro de uma cultura indígena? Eu discutindo algum outro dia com o Jéssica Banil, ele falou assim, olha, a gente tem que mudar essa visão, porque a gente pega os indígenas, coloca dentro da psicologia para tentar mudar também o próprio modo de ensino para os futuros psicólogos dentro da psicologia, para poder chegar junto com o indígena. Um exemplo que eu tive muito claro assim foi ainda tem isso, porque eu tive um paciente jovem também que tinha ido caçar, isso é a história verídica, tá? Ele foi caçar e, segundo ele, viu um bicho e que, depois disso, ele começou a ter alucinações e trouxeram ele para o psiquiatra. Só que o psiquiatra não conseguiu chegar a alguma conclusão. E tem mais, ele não conseguia falar porque ele não... Era estranho. Como é que eu hoje, médica, Eliniette, tenho dificuldade de me abrir para psicólogo. Agora, imagine um jovem que tem todo um contexto de aldeia, mesmo que tenha já contato com não indígenas, mas vai se abrir com uma pessoa estranha dentro de um consultório. Aí a estratégia seria trabalhar novamente com as lideranças e com os profissionais que estão mais diretamente, que hoje nós temos muitos profissionais indígenas dentro dos territórios, e aí pudesse pegar o que para aquela população está afligindo mais, né? É a religião, é o alcoolismo que chega também, é a própria drogadição, que no meu território a maior parte dos jovens hoje estão em uso de drogas, porque é rota de tráfico de drogas, coisas que a gente não tinha antes. Hoje a gente tem, no meu território, ano passado morreu 3 jovens, mulher, menina e menino, né, jovem. E aí a gente vai ver que tudo isso vem no contexto que fugiu até do nosso controle. Tinha uma filha com depressão, 5 anos lutando para tentar entender o que começou tudo. E aí tu percebe que vem aí uma situação de violência sexual por parte do não indígena. Então, é um contexto muito, muito complexo. A estratégia melhor seria começar pela academia, né? Uma mudança, que o psicólogo dentro das aldeias, eles tivessem esse contato maior com as lideranças, com a população, e não apenas traçar o método dele para chegar naquele jovem ou naquela jovem. Ainda tem mais. O DICEI, ele conta com um psicólogo só para várias aldeias. Como é que eu vou dar conta de várias aldeias com um psicólogo, né? Como é que aquele psicólogo vai ter condições de abranger quando ele precisa compreender, ter uma cosmovisão para poder começar a entender o que levou aquele jovem ou aquela jovem àquele estado de espírito. Então, começa primeiramente, assim, realmente mudar política, né? Aumentar o número, principalmente de psicólogos, e envolver pessoas da própria comunidade, porque ainda existe muito em alguns locais que a gente não discute saúde mental, porque para nós não faz parte, e não adianta a gente dizer, porque é depressão, porque para nós é espírito mal para alguns locais, e tu não vai tirar isso, mas aí tu tem que, tudo bem, mas eu posso ajudar conversando, falando, se envolver dentro daquela comunidade. Eu olhar aquela pessoa cuidadosamente junto com aquela comunidade, porque ainda tem porque em algumas comunidades são tão próximos da cidade que muitas já são influenciadas, né, por algum eles chamam de taxamento. Depressão é coisa de doido. Ainda tem mais isso. Então, eu falo para vocês, avalanche, coisas que chegam dentro da uma aldeia que não são trabalhadas. E isso traz um impacto muito grande, psicologicamente, biologicamente, né, fisicamente e ambientalmente. Então, esse conjunto é um fator que precisa ser discutido realmente dentro das políticas públicas agora da saúde indígena, com quem está lá fazendo mudanças das normativas, né? Eu assim, confesso, Max, que eu torço bastante para que os nossos parentes que estão lá dentro da CESAI consigam olhar dessa forma diferenciada, buscar caminhos para amenizar todos esses danos que estão sendo causados à nossa população e aos nossos jovens.
Eu me identifico com o seu relato, Eliniette, por conta dessa angústia, né? A gente vê que a colonização, ela nos adoece no ponto de, primeiro, demonizar a medicina dos nossos povos. Começa demonizando a nossa espiritualidade, a forma como a gente enxerga os adoecimentos, uma visão, até mesmo a questão do que é uma doença, o que é que está doente ou não, se está doido, né? Como você falou, se está doido ou não. Tudo isso eu acho que ainda tem uma visão muito eurocentrada sobre como a gente enxerga mesmo o estado de espírito do nosso povo. Esse contato com as redes sociais, a gente vê um reflexo de uma vida que não é a vida da nossa comunidade, é uma vida trazida de fora, né? Uma vida norte-americana, uma vida das grandes cidades, e isso quando chega nas comunidades, quando chega na nossa juventude, né? Eu falo assim, porque eu ainda estou dentro desse recorte de juventude que começa a se ver acompanhado desses males, dessa angústia mesmo, que é como se o processo, né, de lidar com a cultura no não indígena esvaziasse um pouco o sentido das coisas. Esse contato constante com esse outro modelo de vida, com esse outro conhecimento, vai tirando um pouco daquilo que alimenta o espírito. Vou trazer um comentário que você fez sobre o etnocídio que o povo Yanomami vive hoje. É um projeto que já acontecia há muito tempo atrás. Uma coisa é sobre essa questão, né, da religiosidade chegando, a catequização, a evangelização, não sei, que vai chegando. Isso é um projeto antigo, né? O relato que eu compartilho é de que, tipo, aqui na região de onde eu venho, de Pernambuco, interior de Pernambuco, e na Paraíba, o povo Cariri, o povo Chucuru, entre outras etnias que vivem por aqui, cultuavam a Jurema. A Jurema sagrada era o culto da espiritualidade. E nos anos 80, anos 90, existiam muitas campanhas mesmo estimuladas pelo governo do estado para perseguir os povos que praticavam esses cultos como algo demonizado, como algo considerado um crime. E aí isso as gerações mais à frente vão correndo, né, praticamente que obrigados a se converterem a religiões pentecostais, ao catolicismo, e passa a enxergar a própria história com esse olhar demonizado de eu antes, minha vida estava pobreza, estava perdendo terra, mas era porque a gente estava cultuando algo que era do diabo, ou o que a gente fazia era do diabo. O caboclo não é visto mais como uma figura espiritual, ancestral para guiar o povo, né? Chega o pastor, chega discursos da igreja, e todas essas coisas que fazem parte do cuidado, né, do pertencimento, tudo isso vai sendo atacado por a visão da colonização. Né? Só para complementar essa questão da saúde mental, então, assim, uma das outras estratégias que seria, por parte dos profissionais, tanto de saúde como da educação, é realmente fortalecer a cultura local, entendeu? Buscar estratégias para fortalecer a cultura local daquele povo, a espiritualidade daquele povo através da valorização cultural. O que eu percebo ainda hoje? Muitos profissionais chegam em algumas aldeias e a gente ainda é olhado como um objeto atrativo, entende? Estão dançando ali e aí eu vou olhar porque é bonito. Mas não busca, no fundo, o que aquela dança, o que aquele ritual é para aquele povo. É um ritual de cura, é um ritual de agradecimento, mas não, vou lá, isso eu falo porque eu vivo isso. É pensar estratégias mesmo, trabalhar junto e, principalmente, como eu falei, garantia de saúde e garantia de território. O território é garantia de saúde, melhor falando. A gente tem um quadro aqui no Desteoriza chamado Pegando o Bigu, onde a gente conhece o que está rolando de pesquisa e atividades na UFPE que são relacionadas ao tema. E hoje a gente conhece duas atividades. A primeira é a de Flávia Vieira, mestre em antropologia aqui na universidade, que desenvolveu a pesquisa com o título Profissionais de Saúde em Contextos Indígenas. E, na sequência, a gente ouve René Duarte, que vai nos contar um pouco das atividades do projeto Memorial de Medicina Tradicional Lica Chucuru, Valorização dos Saberes e Práticas em Saúde Indígena, desenvolvido no Núcleo de Saúde Coletiva aqui do campus Vitória, da UFPE. Vamos conhecer? Pegando o bigu, meu irmão.
Olá, pessoas. Sou Flávia Vieira. Atualmente sou doutoranda do programa de pós-graduação em antropologia da UFPE. Mas hoje eu vim falar para vocês rapidinho sobre a minha dissertação de mestrado, que eu também fiz em antropologia, fiz aqui na UFPE, em Recife, e foi sobre o tema profissionais de saúde em contextos indígenas. Eu fiz uma pesquisa de cunho etnográfico, com observação de campo e observação das atividades de trabalho de profissionais de saúde que atuam em equipes multidisciplinares de saúde indígena. Foi um trabalho muito prazeroso, muito bom de fazer. Em alguns meses eu convivi com esses profissionais de saúde na atuação e no cotidiano diário deles, nos atendimentos aos povos indígenas em Pernambuco. Eu trabalho com conceitos como de intermedicalidade, competência cultural e reflexividade. Para vocês terem acesso ao trabalho, vocês podem, no caso da dissertação, vocês podem acessar pelo repositório da UFPE, e também eu publiquei um artigo na revista Teoria e Cultura, que é a revista de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu também estou à disposição para conversar sobre o trabalho, caso vocês se interessem. É isso, abraço. Desde o ano de 2014, nós estamos frequentando o território Chucuru do Ururubá, em Pesqueira, aqui em Pernambuco, exatamente desenvolvendo atividades pedagógicas. Desde 2014, então, nós levamos os nossos estudantes do bacharelado em saúde coletiva e alguns outros estudantes dos cursos de licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em educação física, bacharelados em educação física, nutrição e enfermagem, para discutir um pouco sobre a saúde indígena e ouvir sobre a cultura e cosmologia indígena à luz da interpretação do olhar do povo indígena Chucuru do Ururubá. E aí, nessas oportunidades, a gente vai se aproximando da etnia e estabelece alguns diálogos que são importantes. E nesse período, a gente teve a oportunidade de ser convidado a realizar uma proposta em alusão a uma grande figura detentora de conhecimento tradicional do povo Chucuru, a Lica Chucuru. Então, Lica Chucuru, ela é técnica de enfermagem e atuava dentro da farmácia do polo de saúde. Entretanto, Lica, ela era uma profunda conhecedora da medicina tradicional Chucuru e das espécies medicinais utilizadas pelo povo Chucuru do Ururubá e presentes naquele território. Lica faleceu em agosto de 2020 e esse conhecimento ele ficou aprisionado com Lica, repassado para algumas das pessoas que estavam na sua proximidade como familiares, algumas oficinas que Lica promoveu e também algumas pessoas dentro do polo de saúde. Entretanto, foi nesse momento que o povo Chucuru do Ururubá entendeu que era preciso levantar algumas informações a respeito de como essa medicina tradicional ela circula nesse território. E aí nós aprovamos no edital de estudos étnico-raciais Solano Trindade, da FACEP, o estudo do memorial Lica Chucuru. Nessa oportunidade, a gente tem realizado rodas de conversa com detentores de conhecimento tradicional e com as equipes de saúde do povo Chucuru, do Polo do Lazer, as equipes multidisciplinares de saúde. E aí a gente tem realizado o levantamento sobre as práticas tradicionais de cura, mas especialmente sobre o uso de plantas medicinais. E aí, no segundo projeto que nós aprovamos no edital Emergentes, a gente teve a oportunidade de submeter uma proposta em que a gente possa avaliar a segurança de uso de algumas dessas espécies medicinais. E o nosso objetivo é exatamente realizar essa análise de segurança de uso e retornar essas informações para o povo Chucuru, retornar essas informações para o polo de saúde, para que eles possam exercer essa intermedicalidade entre a biomedicina ofertada originalmente pelo polo, pelo Sistema Único de Saúde, e a medicina tradicional do povo Chucuru, com sua cosmologia, com suas espécies medicinais. Para que essa intermedicalidade ela possa ser encorajada pelo polo, a gente acredita que a gente conhecer como isso acontece no território, como esse conhecimento tradicional está disperso, como esse conhecimento tradicional continua sendo produzido, segue sendo repassado, mas também a integração dessa segurança de uso com as medicações ofertadas pela biomedicina, pelo polo de saúde, é fundamental. Então, esses dois projetos estão em curso e, periodicamente, nós estamos retornando ao território para redirecionar as ações e construir, junto com o povo Chucuru, as respostas para todos esses questionamentos. Agora é o momento da gente descobrir quais indicações de conteúdo, Eliniette, você tem para compartilhar com a gente.
para quem quer entender mais de saúde indígena, quem quer começar a pensar, né, com esse olhar mais amplo de meio ambiente, educação e saúde, quais as indicações que você trouxe para a gente? Olha, eu tenho uns livros que eu gosto muito de ler, inclusive eu usei na minha dissertação de mestrado, tá? O Índio Brasileiro, o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Ele foi escrito por Jessen Baniwa. Eu usei muito a PNASP, que é a Política Nacional de Saúde Indígena, que está passando por reforma, estamos aguardando a nova PNASP, mas se vocês quiserem saber como foi, os programas da Política Nacional de Saúde Indígena, elas não mudam da PNASB, sabe? Elas são a mesma coisa, mas para ser trabalhadas em contexto diferente com a interculturalidade. Então, tem a PNASP, a gente tem também aí o Índio Brasileiro de Garnelo, né? A Fiocruz, ela tem vários, se tu entra no BVS, o livro da Fiocruz, ela tem vários livros escritos sobre saúde indígena, inclusive o último Vozes do Brasil, que é escrito não só por indígena, mas por população negra, população do campo. Inclusive, um capítulo desse eu tive uma pequena participação, né? Vozes do Brasil, nós temos índios brasileiros e porque se vocês para entender mais de cosmologia ou cosmogenia, como os antropólogos classificam, saiu um livro agora da Franci Baniwa, que para vocês lerem, vocês vão entender como que é feito essa visão de criação do mundo, que é Umbigo do Mundo, o nome do livro. Aí eu achei bem interessante, eu ainda estou lendo, para a gente discutir, né? E existe um vídeo que eu achei interessante, Cuidado à Saúde das Gestantes Indígenas no Brasil. Esse vídeo, ele vem mostrando realmente como é deficiente a Política Nacional de Saúde Indígena nesse aspecto do pré-natal, né? E ele dá a ideia de como deveria ser feito. Inclusive, eu mostrei esse vídeo num treinamento que eu fiz aqui no DICEI do Tocantins, em Belém, e foi quando gerou a discussão que os profissionais de enfermagem do povo Zoé, elas falaram, olha, doutora, esse vídeo ele vem mostrando que a gente não precisa realmente se adequar ao que a PNASP pede, né? O que o Ministério pede dados, mas você pode acompanhar a gestante e fazer o pré-natal diferente. Tocar na barriga da grávida, como no povo Zoé, é sagrado, não é permitido. Então, o profissional de saúde daquela região, ela tem que respeitar, porque a gravidez não é doença. Então, tu não vai poder tocar naquela barriga da mulher Zoé, porque ela não está doente. Então, ela não deixa. E ela não tem... ele não consegue mandar dados. Aí fica como se ele não estivesse fazendo pré-natal. Aí eu falei para os profissionais que estavam lá, não, vocês estão fazendo pré-natal sim. Pré-natal interculturalizado, porque vocês que se adequaram ao modo de ver da gestação daquele povo. O que vocês estão fazendo? Monitorizando. Se tiver alguma intercorrência, se chamarem vocês vão estar lá. Mas vocês não podem interferir. Vocês estão de parabéns porque vocês não interferiram nessa cultura. Né? Então, porque eu tenho que mandar dados para o Ministério, eu tenho que tocar na sua barriga, verificar BCF. Não é bem assim, né? Que a gente teria. Quando eu falei dessa forma, a gente tem que adequar conforme é isso. Porque nem sempre os dados vão mostrar os reais valores sobre a saúde daquela população. Exemplo, ovo Yanomami, né? Então, era esse vídeo que eu queria falar. Tá? Cuidado da mulher gestante indígena. As minhas indicações para pensar o tema, né? Trouxe 2 indicações que, para mim, são bem simples, mas com a abordagem mais diferente da Deliette, que é a série Reservation Dogs,
disponível na Fox e no Star Plus, que é uma série que aborda a juventude indígena norte-americana. A série tem episódios curtos, tem um tom de comédia, mas que retrata a cultura local e como o povo, né, que vive em território demarcado lá na região, lida com temas como saúde mental, como lida com as tradições, fala do luto, fala sobre essa continuidade da espiritualidade, né, de pessoas que têm essa missão, digamos assim. É uma série bem divertida, são jovens, né, um grupo de jovens indígenas amigos, lidando com essas questões, né, enquanto estão amadurecendo. E a indicação também do Metade Cara, Metade Máscara, livro da Eliane Potiguara, que é um livro que eu gosto muito, foi muito importante para a construção da minha pesquisa também sobre povos indígenas, enquanto estava na universidade. É um livro que foi escrito em prosa, um pouco poesia, e ela fala sobre essas angústias, né, que a gente conversou um pouco, sobre a angústia de estar longe do seu território, de viver longe da sua cultura. Também fala sobre amor, né, como algo que faz bem para a alma. Fala sobre a saúde da mulher indígena, principalmente, como uma das principais frentes da luta, né, para manter e preservar as tradições indígenas. E trouxe também as indicações do Desteoriza, né? Começando com o filme A Febre, que aborda relações entre as vivências indígenas e a do homem branco, explorando assuntos como sistema de saúde, tratamentos médicos na população indígena, religião e espiritualidade, formação acadêmica e estrutura familiar. Está disponível na Netflix. O documentário A Realidade, realizado por Luiz Cláudio Moreira, lançado em 2023, que retrata profissionais que lidam com a saúde indígena e que compartilham suas vivências, rotinas de trabalho. E aí as áreas, né, presentes no documentário vão desde a enfermagem, medicina, transporte, assistência social. E esse documentário foi produzido pela CESAI, né, a Secretaria de Saúde Indígena, e também está disponível no YouTube. O documentário Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Nutris, que denuncia as questões de saúde, massacre histórico, desmatamento, fome, extração de minérios e a destruição dos territórios indígenas, está disponível no Globoplay. E, por último, o Saúde Indígena, Atenção Diferenciada e Políticas Públicas para territórios indígenas, que é uma produção em parceria com a Fundação Fiocruz, que traz relatos sobre cuidados de saúde necessários para os territórios indígenas brasileiros, né? E mudar a cabeça do branco é o lema presente no documentário, para que as políticas públicas respeitem, né, essas diferenças que existem entre os povos e possam gerar respeito necessário para as diversidades culturais do Brasil. Também está disponível no YouTube. Todas essas indicações de conteúdo de todo mundo, as minhas, as de Eliniette, as do Desteoriza, vão estar registradas no Instagram do Desteoriza, que é @Desteoriza. Vão ter posts no feed, também vai ter um destaque no perfil com todas essas informações, e você que está nos ouvindo pode ir lá consultar. Antes de terminar o episódio, eu gostaria de agradecer a presença de Eliniette. Foi, assim, maravilhoso conversar com você, aprendi bastante, Eliniette. E é uma imensa alegria saber que você está atuando pelo nosso povo, né? Que você pode ser uma dessas agentes dessa transformação, desse caminhar que a gente está trilhando em busca de saúde para o nosso povo. Também gostaria de agradecer ao Desteoriza por me convidar, foi maravilhoso estar aqui tendo essa conversa. E se está aberto para você também se despedir, deixar seus agradecimentos, Eliniette, fica à vontade. Eu venho agradecer o Desteoriza, né, pelo convite, na pessoa de Laís Cristine. Foi importante estar compartilhando nessa conversa sobre saúde indígena, né, o contexto que ela engloba e a visão do que é saúde para a população indígena, para uma pessoa indígena, né? Quais os fatores que nós temos que
enfrentar para melhorar essa atenção, melhorar a saúde e evitar o adoecimento dessa população. Porque dentro da academia eu também consigo discutir saúde indígena e ser agente de transformação para futuros profissionais médicos, né? Para que eles já saiam, pelo menos, com conhecimento do que os indígenas brasileiros são diversos, que apesar de ser colocado em população indígena, nós somos Baniwa, somos Cariri, né? Somos Pancararu, somos Tucano, somos Baré, somos vários povos indígenas. E isso é um desafio que hoje eu estou comecei mais uma vez hoje como docência, e aí às vezes, quando eu vou no território, faço atendimento, e aí eu vou fazendo esse caminhar como médica, como docente, principalmente como indígena, mulher, mãe, que enfrentou todos os desafios para tentar ser agente de transformação. Aliás, Max, dos maiores incentivos para fazer medicina foi porque eu via realmente que os médicos que iam para o território tratar de uma forma desumana, desrespeitosa a população. Porque eu já vi nessa área de saúde um pouco mais, há 20 anos, mais ou menos. Então, eu fui agente, eu fui técnica, e eu falei, não, está na hora de a gente mudar isso. Né? Então, poder compartilhar disso com vocês aqui foi maravilhoso. Muito obrigada, Flecatureté. Inatekie para você também, Eliniette. Nosso agradecimento também a quem está nos ouvindo. Não deixe de seguir o Desteorize nas redes sociais. Procura @Desteorize no Instagram, no Facebook, no X e no TikTok para acompanhar. O Desteorize é produzido pela equipe de diretoria de comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade. Esse episódio do Desteorize foi apresentado por mim, Max Barros. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva, Marília Félix e Laís Ferreira. Edição de Ícaro Souza e design de Sandra Chacon, Lodovico Soares, Marcos Melo e Ana Letícia Almeida. Essa galera te espera no próximo episódio.